E aí pessoal, hoje eu decidi trazer uma questão que eu tive em uma lista de Física 1 na faculdade. E nessa questão aqui eu lembro de procurar uma solução na internet e acabei encontrando essa daqui no Brainly. Brainly. Não sei como é que vocês pronunciam o nome desse site, mas enfim. Só que para minha surpresa, a resposta que eu encontrei aqui estava diferente do que eu tinha encontrado. E depois eu fui ver que estava diferente também do gabarito dos professores. E isso pra mim foi uma surpresa, porque a resposta ali é tida como verificada por especialistas. Então foi tentar entender o que ou quem poderia estar errado, e é isso que eu decidi trazer aqui hoje. E só pra deixar claro que meu objetivo não é descredibilizar o site nem nada do tipo. Acho que sites como esse ajudam bastante e são bem úteis. Tanto é que eu utilizei e ainda utilizo. Meu objetivo é só ressaltar a importância de se avaliar com cuidado tudo aquilo que a gente lê, ouve ou escuta, seja na internet, no livro ou em qualquer lugar. E a questão é essa aqui, é uma questão sobre polias e tensão. Ela nos dá essa figura em que há dois blocos pendurados por uma corda através da polia e há uma segunda corda que puxa o primeiro bloco com uma força F. Ela nos dá as massas dos blocos e também o valor dessa força F e quer que a gente descubra a tensão com que a corda segura os dois blocos. Então primeiro a gente vai ver a solução ali no site e depois o modo de como eu tentarei resolver a questão. E a primeira coisa que a pessoa que está resolvendo o problema faz é determinar um sentido positivo e negativo para as forças. Então quem puxa a favor do bloco da direita é positivo e quem puxa para a esquerda é negativo. E depois de calcular os pesos de cada bloco, soma todas as forças para encontrar a força resultante sobre o sistema. Aqui não está explicado por que isso funciona e talvez seja um pouco confuso para quem é recém está vendo o assunto. Mas resumidamente, primeiro a gente analisa as forças nos blocos. Como a força F se transmite pela corda, para o primeiro bloco eu tenho a força F e o peso que puxam para baixo e a tensão que puxa para cima. E aqui eu vou definir para baixo como sentido positivo, mas tanto faz contanto que se siga uma coerência. E para o segundo bloco, eu tenho o peso que puxa para baixo e a tensão que puxa para cima. Então, para o primeiro bloco, posso igualar a soma dessas forças que agem nele ao produto da massa pela aceleração que ele possui. E do mesmo modo, posso igualar a soma das forças no bloco 2 ao produto da massa pela aceleração que ele tem. Mas aqui é um detalhe. Embora os dois blocos estejam conectados e a aceleração que eles possuem seja igual em módulo, na verdade, o sentido que a aceleração que eles possuem são opostos, porque se um bloco vai para cima, o outro vai para baixo. Então a aceleração de um é o oposto da do outro. Então agora, somando essas duas equações, o que a gente tem? As tensões se cancelam, então acaba sobrando a soma das forças externas, que é igual ao produto das massas pelas acelerações. Mas esse somatório do produto das massas dos corpos do sistema vezes as acelerações dos corpos do sistema nada mais é do que a massa do centro de massa vezes a aceleração do centro de massa, que é a força resultante sobre o centro de massa. E isso então demonstra que, pelo menos para esse caso, a soma das forças externas sobre o sistema é igual à força resultante sobre o sistema. Bom, até aqui tá tudo certo, mas a partir de agora começam a aparecer algumas coisas que a gente precisa pontuar. Como por exemplo nessa frase aqui, em que é dito que para encontrar a tensão é preciso fazer a soma da força F com a força sendo executada pelo bloco M1. Essa frase está um pouco confusa porque dá a entender que a tensão é igual à soma das forças que agem no bloco, ou então que as forças que agem para baixo vão ser iguais às forças que agem para cima, mas independente do que seja, acho que vale algumas considerações sobre a tensão e o para-ação-reação. Então, por exemplo, se eu tenho um bloco qualquer, quais são as forças que agem nesse bloco? Bom, se ele está próximo da Terra, a gente sabe que a força gravitacional age no corpo. E por consequência, o bloco também exerce uma força na Terra de mesmo módulo, porém de sentido oposto. Mas e se eu penduro esse bloco em uma corda? Eu vou ter agora uma força que puxa o bloco para cima, essa força que a gente conhece como tensão, e como consequência, o bloco também exerce essa força na corda de mesmo módulo, porém de sentido oposto. Mas então qual seria a relação entre a força que puxa o bloco para baixo, o peso, e a força que puxa o bloco para cima, a tensão? A princípio, a única coisa que eu sei é que, se essas são as únicas forças que agem nesse corpo, a soma delas vai ser igual à força resultante, que é a massa do bloco vezes a aceleração que ele tem. Mas qual é o sentido dessa aceleração? Esse bloco vai para cima, vai para baixo? Bom, a princípio eu não sei, eu precisaria de mais informações. Eu preciso saber se
a tensão é maior do que o peso é maior que a tensão, se eles são iguais. Então esse tipo de informação vai determinar então se a aceleração é para cima ou para baixo. E isso nos leva ao principal problema aqui nessa resolução, que é igualar o produto da massa vezes a aceleração de um corpo a uma força que não a força resultante sobre esse corpo. Ou seja, eu só posso igualar esse produto da massa vezes a aceleração à força resultante sobre o corpo. Ou seja, a soma de todas as forças que agem naquele corpo, como vocês bem podem encontrar em qualquer livro de física por aí. Então esse valor encontrado nada mais é que a força resultante sobre o bloco 1. E para encontrar a tensão, então a gente precisaria só mais um passo. Como o valor encontrado é a força resultante sobre o bloco 1, a gente pode igualar esse valor à soma das forças que agem no bloco, que é o peso, a força F e a tensão, e seguindo os sentidos que o próprio autor da resposta estabeleceu, o peso e a força são negativos, e fazendo as contas, para o valor da tensão a gente chega num resultado aproximado de 264 newtons. E o interessante nesse caso é que a gente pode conferir se a nossa resposta tem ou não sentido, da seguinte forma. Ali no caso do site, a resposta encontrada foi aproximadamente 78 newtons. Mas se a gente for comparar com os valores dos pesos dos blocos, a gente vai encontrar que os dois blocos teriam uma força resultante que aponta para baixo. Ou seja, isso implica que os dois estariam em movimento para baixo. Para isso acontecer, ou a corda teria que ser elástica, ou então a corda teria que se romper. Mas independente de qual fosse o caso, certamente mais detalhes teriam que ser considerados. E isso não costuma ser comum em questões mais introdutórias. Mas agora, se o valor da tensão for realmente mais ou menos 264 newtons, a gente percebe que para o bloco 1 a tensão se torna em módulo maior do que as forças que agem para baixo no bloco 1 e é menor do que o peso no bloco 2, fazendo com que desse modo, enquanto um bloco sobe, o outro desce. Então é isso, se gostou do vídeo, curte, compartilha. Se tem algum comentário, seja concordando, discordando, deixa aí embaixo. Sem problemas. É isso. Abraço e até mais.